Prefeitura de Serrinha, cargos auxiliar de creche ou auxiliar administrativo, banca seleta concurso. Coloquei aqui os dois cargos porque foi a mesma prova de matemática para os dois cargos de nível médio, certo? Questão 12 diz o seguinte: um automóvel percorre certa distância em 75 minutos, com uma velocidade de 120 km por hora. 75 minutos com uma velocidade de 120 km por hora. Se a sua velocidade fosse de 40 km por hora, em quanto tempo faria o mesmo percurso? A questão me diz que esse automóvel percorre uma distância, que ele não sabe qual é, que ele não diz qual é, em 75 minutos. 75 minutos com uma velocidade de 120 km por hora. 120 km por hora. Pergunta o seguinte: se a sua velocidade fosse de 40 km por hora, velocidade aqui, 40 km por hora, em quanto tempo, o tempo que ele quer em minutos, vou chamar de x, em quanto tempo faria o mesmo percurso? Então, se a velocidade diminuísse para 40 km por hora, pergunta em quanto tempo esse automóvel faria o mesmo percurso. Então, trata-se de uma regra de 3. Agora eu vou observar se é uma regra de 3 simples, direta ou inversa, certo? Então aqui coloco uma seta nesse sentido e eu vou ver se minutos e velocidade são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então aqui eu tenho que esse automóvel gasta 75 minutos para fazer o percurso andando a uma velocidade de 120 km por hora. A questão me pergunta o seguinte: se essa velocidade, ao invés de ser 120 km por hora, diminuir para 40 km por hora, o que é que acontece com o tempo? Vai aumentar o tempo ou vai diminuir o tempo? Olha, a velocidade diminuiu. Ou seja, se a velocidade diminuiu, o carro vai andar mais devagar. Se andar mais devagar, vai gastar mais tempo, certo? Então, tempo em minutos e a velocidade em km por hora são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma diminui, a outra aumenta. Então, vou botar a seta nos sentidos contrários, certo? Seta para cima. E aí agora é só nós armarmos a proporção inversa. 75 está para x, permanece, é igual 120 está para 40. Invertendo, vai ficar 40 está para 120. Aqui agora nós podemos simplificar. Aqui ainda, ó, podemos cortar os dois zeros aqui, que é o mesmo que dividir por 10. Podemos simplificar ainda. Então aqui vai ficar o seguinte: 75 está para x, assim como 1 está para 3. Aí agora é só multiplicar cruzado. X vezes 1 dá x, é igual a 75 vezes 3. X vezes 1 dá x, igual a 75 vezes 3 dá quanto? 75 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Coloca o 5, vai 1. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. Portanto, x é igual a 225. Logo, ele gastará 225 minutos. Olhou a alternativa. Item correto. Item C. É isso aí. Finalizamos mais uma questão.